Então, nesse poema, o eu lírico, ele apresenta aqui o seu sonho, né? O seu sonho poético, mostrando aqui, na verdade, que estava sonhando, um sonho sonhado, um sonho de um sonho. Ele vai mostrando aqui uma cadeia, né? Uma cadeia de sonhos. Esses sonhos ele vem sobrepostos. Ele vai mostrando aqui um sonho dentro de um outro sonho, ou seja, uma cadeia de sonhos, né? Sobrepostos, um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, né? Por isso que eu coloco aí como uma cadeia de sonhos. Eu acho interessante aqui que quando ele coloca aqui que as mentes abertas, sem bicos calados, juventude alertas, os seres alados. Então, aqui, o eu poético, ele diz que as pessoas, né? Como eram as pessoas que habitavam o mundo, né? O mundo por ele sonhado, né? Ele sonhava, né? É aqui nesse trecho que ele mostra, né? Como que era, né? Nesses versos aqui que ele mostra como eram as pessoas que habitavam o mundo por ele sonhado, né? Era dessa forma, as mentes abertas, sem bicos calados, juventude alertas, os seres alados. Então é o sonho dele, era dessa forma que ele sonhava, né? E também em um por milhares, milhares por um, como livres raios riscando os espaços, transando o universo, limpando os mormaços. Então, esses trechos representam, é aqui que representa, né, como que o eu poético, como era que ele idealizava as pessoas que habitavam o mundo, né? Como é que ele idealizava, como era que ele sonhava, né? Em relação, como é que a visão que ele tinha em relação às pessoas que habitavam o mundo. E ele se via, né, no mundo como um rei, né? Ele não se designava como ser humano comum, ele se coloca aí como um rei. Tá lá, a gente também vê isso, né, no decorrer, quando nós vamos lendo o poema, ele fala isso também, né? E ele vai dizendo, né? Ele se sente aí como uma pessoa desiludido, né? Pela verdade cruel que é apresentada aí, né? Pela realidade. Então, a realidade para ele deixa ele desiludido, né? Então, porque os sonhos dele vai se desfazendo diante da realidade, né? Então, vai deixando ele desiludido, porque a verdade é cruel, né? Se apresenta de forma cruel, né? No samba, no decorrer do samba, ele se mostra, né? Ele sempre fala que que sonha, né? Ele diz que sonha, que parece viver a realidade sonhada, ou seja, é aquilo que ele deseja, né? É o desejo dele ali, né? Quando ele coloca assim, lá no decorrer do poema, né? No decorrer do poema, ele diz que parece viver uma realidade sonhada, ou seja, ele vê no sonho a paz, a liberdade. No sonho ele parece ver isso, né? Então, quando ele, na limpidez do espelho, né, quando ele se olha no espelho, ele só via coisas limpas, como a lua redonda. Então, a gente consegue visualizar isso, né, na leitura do poema. Vamos para a atividade na página 122, que eu quero explicar, né, como que vocês, as questões que vocês poderiam encontrar alguma dificuldade. Não esqueça, né, de observar aí que o eu poético, ele sonha com uma realidade
que não existe, né? Na verdade, ele sonha com uma realidade em que não exista censura. O principal foco é esse, que ele sonha com uma realidade que não existe censura, que não exista censura, em que as pessoas possam se expressar em relação ao que elas pensam e o que elas sentem. O sonho dele é esse, né? Ele coloca sempre isso, que ele sonha com uma realidade em que não existe a censura. Então, isso deixa claro aí. Agora, gente, como eu falei do samba-enredo, isso daí é um samba-enredo. O samba-enredo, ele é um gênero musical, né? Como tem outros gêneros, como o samba, o baião, o choro, né, que são os rap, que são gêneros também. Mas no samba enredo, a letra e música que completam aí para poder organizar o desfile. Ele é feito para um desfile, tá? Para um desfile de escola de samba. Então, por exemplo, na letra de um samba enredo, ele tem uma intenção principal, que é organizar o desfile em torno de um tema escolhido. Tem um interlocutor, que no caso seria a população em geral. Tem uma organização, né? Essa organização com os temas e personagens que são contidas ou na história, que são com personagens ou do cotidiano ou da história do país. Essa organização, além dos temas, tem versos, estrofes e refrão. A organização do samba, da música, tá? A organização, estou falando em relação à estética, tá? E a valorização da música, do ritmo, por meio das rimas, das repetições. E também a linguagem. A linguagem, ela pode ser informal, que é essa próxima do dia a dia, uma linguagem acessível, ou pode ser uma linguagem poética, utilizando as figuras de linguagem, tá bom? Então, por exemplo, nessa letra, né, na letra da música, a letra da música, ela se completa de um samba-enredo quando ela é feita tipo sob encomenda. Antes não era assim, mas agora ela é feita sob encomenda, tipo já tem um tema previamente escolhido, e aí o artista vai compor a música já em cima do tema. Antes não era assim, antes eles podiam escolher livremente, né? E ele é composto por ocasião específica, né? Para o carnaval. Está ligada a determinadas comunidades culturais. É veiculada quase sempre na época de desfiles. São poucos os sambas enredo que não se destacam e ficam na memória, ou são gravados por outros artistas, né? A maioria fica sempre, quase 100%, fica gravada aí nas memórias, se consagram, tá? Explodem, né? Digamos assim. Então, olha esse daqui. Ai de mim, eu sonhei que não sonhava, mas sonhei. Então, aqui, olha só, nesse trecho aqui, ele se lamenta, né, ele se lamenta ao conscientizar-se, né, ao conscientizar-se que o mundo real é muito diferente do mundo sonhado, né, do mundo que ele desejou. Então, é aí que ele, tipo, cai a ficha, tá? Eu sonhei que não sonhava. Então, quando ele diz assim, eu sonhei que não sonhava. Aqui, quando ele diz, eu sonhei que eu sonhei que não sonhava, nesse sentido aqui é que eu sonhei que o conteúdo do meu sonho era realidade.
quando ele diz eu sonhei que não sonhava. Porque nesse caso aqui, esse ai de mim, quando ele diz assim, ai de mim, é essa lamentação, né? Quando ele se conscientiza de que o mundo que ele sonhou era bem diferente do mundo, o mundo que ele se vê é bem diferente do mundo que ele sonhou, tá bom? Mas mais sonhei, e esse mais sonhei é porque infelizmente, né, o que ele sonhou que não passava de um desejo, de um sonho. Ele se vê, né? Infelizmente, o que eu sonhei não passava de um desejo, de um sonho. Então, ele se vê, ele se consegue, né? Ele se dá conta disso. Mas sonhei, ou seja, mas sonhei. Então, ele caiu a ficha, né? O samba-enredo, ele tem o objetivo de organizar o desenvolvimento do enredo, tá bom? Esse é o objetivo, este é o papel do samba-enredo em um desfile, organizar o desenvolvimento do enredo, desfile. No trecho lá, as mentes abertas, em bicos calados, juventude alerta, os seres alados. Nesse trecho aqui, né, nesse trecho aqui do samba-enredo, nesses versos, o eu poético, ele sonha com a realidade, né, uma realidade em que não exista censura, em que as pessoas possam se expressar, né, em que elas não sejam censuradas, que elas possam dizer tanto o que elas pensam, o que elas sentem. Já falei disso para vocês, né? Acho que eu já estou repetindo, tô relendo e repetindo mais uma vez, porque não quero que vocês tenham dúvida em relação ao texto. Nesses versos, era um por milhares, milhares por um, e deduzir era um por milhares e milhares por um. Nesse trecho aqui, quando ele diz era um por milhares e milhares por um, mostra aqui que o eu poético, ele desejava uma sociedade livre, uma sociedade aberta, democrática, igualitária. Então, mais uma vez, vem mostrar esse desejo, né? Ele vai repetindo o desejo dele. Esse desejo de poder se expressar, de dizer o que pensa, de dizer o que sente, né? De ter uma sociedade livre, uma sociedade aberta, democrática, igualitária. Então, e o poema, a gente vê aqui a questão do sonho de um sonho, né? Então, esse sonho de um sonho, ele representa aí uma alegoria, porque a alegoria, na verdade, é a representação de conceito, de qualidades, de abstrações. É uma forma figurada, tá bom? Na qual a gente vê aí um objeto ou uma situação para ser representada aí por outro. Então, quando ele coloca sonho de um sonho, aqui a gente pode dizer que trata-se de uma alegoria, porque ele utiliza a imagem de um sonho para falar de uma situação social concreta. Por isso nós podemos dizer que nesse trecho, o sonho de um sonho se trata de uma alegoria, né? Porque ele utiliza a imagem de um sonho para falar de uma situação social concreta. E quando ele usa lá nos trechos a prisão sem tortura, inocência feliz, então nesse trecho aqui, ele mostra aqui uma forma corajosa de resistência, né? A prisão sem tortura, inocência feliz. Ele mostra aqui uma forma corajosa de resistência. Porque o sonho de todos os sambistas é que a avenida cante, né? Com a sua escola. É isso. Tipo, pedindo aqui liberdade por um regime que havia prisão e tortura. Então, ele pede liberdade desse regime. Então, a atitude do sambista aí, nesse trecho, a prisão sem tortura e inocência feliz, é uma forma corajosa de resistência, né? Quando ele faz esse pedido de liberdade. E é interessante aqui, né,
que o texto, ele usa, os versos são curtos, né, para poder facilitar também a memorização. Tanto o rap quanto um samba, ele usa os versos curtinhos. Por quê? Porque vai facilitar a memorização deles, o refrão, o estribilho, tudo são versos curtos. E o conjunto constitui, né, o samba em si, é o sonho do sonho. Então, o sonho meu, nesse poema, né, um dos recursos que ele usa muito é a repetição, né? É um recurso muito utilizado pelo compositor. Ele usa bastante a repetição, usa muito intervalos, um recurso dos poemas. Conjunto de versos. Então, usa o refrão, o estribilho. Estribilho, gente, é a mesma coisa que refrão, tá? Então, o refrão aqui, nesse poema, é sonho meu, tá? Sonho meu, eu sonhava que sonhava. E também, ai de mim que mal sonhava. Esse é o refrão desse poema, tá bom? Além do refrão que ele usa aí, ele também usa, né? Só lembrando que o refrão, ele é muito utilizado para auxiliar a memorização tanto da letra como para contribuir também para ajudar, né, os integrantes da escola a puxarem o samba, para poder emocionar o público, cativar o público durante o desfile da escola de samba. É isso, tá bom? Então, estava falando, deixa eu voltar. Então, os recursos, outros recursos que também foram usados nesse poema foram as rimas e a repetição de palavras, né? Foram bastante usadas aqui nesse poema do Martinho da Vila. E aqui no poema, né? Aliás, na verdade, de modo geral, a palavra sonho, ela tem vários significados, né? Ela tem inúmeros significados. Aqui, um sonho sonhado, o sonho de um sonho magnetizado. As mentes abertas, sem sonhos bicados, sem bicos calados, juventude alertas e seres alados. Então, aqui, observa, nesse sentido aqui, mostra aqui pensamentos ou fantasias que aparecem durante o sono, né? Um desejo intenso, um anseio. Então, o significado é esse. E quando ele diz, sonhei que eu era um rei que reinava como um ser comum, eram por milhares, milhares por um, como livres raios riscados os espaços, transando o universo, limpando os mormaços. Então, esse sonho aqui significa pensamento ou fantasias que aparecem durante o sono, tá bom? Então os recursos utilizados, né, são basicamente esses. Nessa parte também, magnetizado, as mentes abertas, sem bico calado, juventude alerta, os seres alados, ele utilizou os adjetivos aí aberto, calados, alerta, alados, foi utilizando vários adjetivos, né? Acompanhando o substantivo mente, usou o adjetivo alerta. Para o substantivo bicos, usou o adjetivo calados. Para o substantivo juventude, usou o adjetivo alerta. E para o substantivo seres, usou o adjetivo alados. O interessante é que os adjetivos, eles aparecem nesses versos, né? Eles estão... e eles aparecem propostos, né? Esses versos.
eles são descritores, né? Na verdade, porque eles descrevem os substantivos, eles qualificam, mostrando como o poético deseja que sejam os seres, né? A que ele se refere. Então, o significado é esse, tá bom? E é interessante ainda que os recursos poéticos, eles são utilizados também, né, para atribuir novo sentido às palavras, né? Na verdade, são metáforas. Então, olha só, aqui, ó, as mentes abertas sem bico calados. Isso daqui é um exemplo, né, de metáfora. E o outro é juventude alerta os seres alados. Então, nós temos esses dois que utilizam esses recursos expressivos. Então, foram usados recursos expressivos em as mentes abertas sem bico calados e também em juventude alertas os seres alados. Aqui foram usados, ó, abertas rimando com alertas e calados rimando com alados. Aqui foram usados, qual foi o recurso expressivo usado aqui? A rima, tá bom? A rima que foi usado aqui. Então, esse sem bico calados significa sem censura, né? E seres alados significa seres livres. É esse o significado. Olha, gente, a metáfora é uma espécie de comparação, tá bom? Ela permite uma criação nova associada a uma palavra, né? Ela é associada aí entre palavras e realidade. No samba enredo, por exemplo, um ou vários versos que aparece uma comparação como a lua redonda brilhando nas grimpas. Aí nós temos esse exemplo, né, de comparação. Sonhei que eu era um rei que reinava como um ser comum. Outro exemplo, sonhei que eu era um rei que reinava, é um exemplo, como um ser comum, como livres raios. Então, tudo isso aí são exemplos, né, de metáforas e comparações, tá bom? E, claro, a letra do samba, ela não é toda rimada. Tem alguns versos que rimam, outros não. Por exemplo, lá quando diz assim, a clemência e a ternura, por amor na clausura, a prisão sem tortura. Aí nós temos uma rima, né? Ternura rima com tortura e clausura, ternura, clausura e tortura rimam entre si, né? E também aparece rimas ainda em aberta, alerta, também em espaços e mormaços. Então, aí, né, nós temos esses exemplos de rimas. Tá bom, pessoal? Agora eu quero pedir para vocês relerem, né, ouvirem a música, que eu vou botar o link para vocês. Lerem o texto, copiar e responder a atividade da página 122, 123 e 124 no caderno. E beijo no coração. Respondam, procurem anexar. Quem tem o Class, quem está no Google Sala de Aula, eu prefiro que vocês anexem lá a atividade respondida, porque lá fica guardadinha. Mas quem não tem, pode mandar no WhatsApp, tá bom? Tchau.